Olá, mulheres! Mais um vídeo sobre a nossa série Mulheres Posicionadas em Deus. E hoje nós vamos falar de uma mulher muito especial da Bíblia que está no livro de Ruth, no Antigo Testamento. E o nome dela é Noemi. Nós aprendemos com Noemi quais atitudes tomar em meio ao luto. Quando as coisas não saem como nós esperávamos, quando perdas irreparáveis chegam na nossa vida, qual posicionamento tomar para que Deus possa intervir na nossa história e mudar a nossa situação. Nós sabemos que Noemi e Ruth é uma história muito linda do Antigo Testamento, de amizade, de companheirismo e de ajuda mútua em um tempo muito difícil. A nossa vida, ela é cheia de acontecimentos bons e acontecimentos ruins, momentos alegres e momentos tristes, momentos de vitórias e momentos de perdas. E nós, como mulheres de Deus, precisamos entender quais posicionamentos tomar em tempos difíceis, em tempo em que as coisas fogem do controle das nossas mãos, em tempos em que a dificuldade é tão grande, é tão alta que muitas vezes nós olhamos e dizemos: não consigo transpor essa dificuldade. É neste momento que Deus se apresenta, nos ensinando como nos posicionar para que Ele possa agir na nossa história. Noemi, a Bíblia conta, era uma mulher de Judá que tinha um marido chamado Elimeleque, e diante de uma situação de fome onde eles moravam em Belém de Judá, eles decidiram sair daquele lugar e ir morar em terras de Moabe. Lá a Bíblia diz que eles se estabeleceram, tiveram filhos e estavam muito bem, mas de repente veio uma notícia muito ruim: Elimeleque morre. Mas mesmo diante dessa situação difícil, mesmo diante dessa situação vulnerável, ainda Noemi tinha os seus 2 filhos. Naquela época, as mulheres dependiam muito da sua família, muito do seu esposo, muito dos filhos, porque os filhos eram aqueles que iriam na viuvez estar protegendo, guardando, suprindo a necessidade daquela mulher. Porém, a Bíblia diz que eles então passam pelo luto, se casam, os 2 filhos de Noemi se casam e a vida parece novamente tomar um rumo, tomar um sentido. Mas agora vem novamente a notícia: os 2 filhos de Noemi vêm a falecer. E diante dessa situação terrível, em que agora ela estava totalmente desamparada, Noemi se sente amargurada. Acontecimentos na nossa vida, eles nos trazem amargura de alma. Situações de perda, de luto, situações de tristeza, eles têm o poder de agir na nossa alma para nos abater, para nos entristecer. E a Bíblia vai relatar sobre isso, que a própria Noemi testemunha que cheia ela partiu, mas que agora ela estava voltando vazia, que Deus tinha pesado a mão sobre ela, por isso ela estava vivendo aquela situação tão terrível. Naquela época, ser viúva e não ter nenhum filho para lhe proteger era algo muito desesperador, porque as mulheres naquela época, elas eram totalmente dependentes dos homens. Mas mesmo que nós não vivamos mais naquela época, nós sabemos que as situações de luto, de perda, de dificuldades que mudam a realidade da nossa vida, ela também vai nos causar dores, ela também vai nos causar angústias, amarguras. A Bíblia fala em Provérbios 17:22 que o coração alegre é o bom remédio, porém um espírito abatido faz secar os ossos. Talvez você que está me escutando já tenha sentido esta dor no seu corpo, uma dor que parece que você não sabe por que ela surgiu, mas na verdade é porque a sua alma, o seu espírito está abatido. Quando a nossa alma e o nosso espírito se abate, existe dentro de nós, por sermos corpo, alma e espírito, esse movimento. O corpo sente a dor que a alma está sentindo. E Noemi estava exatamente nessa situação. No versículo 20 vai dizer que todo o contexto que ela está passando trouxe para ela uma grande amargura. E geralmente, quando a nossa alma está abatida, quando a nossa alma está amargurada por alguma situação que nos aconteceu, que realmente nos feriu e nos abateu, nós temos algumas atitudes que tomamos diante dessa dor.
Geralmente nós negamos a ajuda das pessoas. A vontade e o desejo que nós temos é de ficarmos sozinhas, de nos isolarmos. Também culpamos a Deus, questionamos a Deus por que isso está nos acontecendo. E geralmente nós fugimos da sua presença. Porém, ao estudar a história de Noemi e Ruth, ao estudar a vida dessas mulheres e os acontecimentos delas, a Bíblia, ela não nos negou que elas ficaram abatidas. A Bíblia não nos escondeu que elas sentiram em seu corpo e na sua alma a dor daquele luto, daquela perda. Porém, a Bíblia nos conta que elas foram mulheres posicionadas nessa situação. E eu quero te convidar para que você, ao ouvir esta palavra, você também possa se posicionar em meio à tua dor, em meio ao teu luto, em meio às tuas perdas, em meio às situações que fugiram do controle das tuas mãos. Se posicione em Deus, faça como essas mulheres, creia que Ele pode agir enquanto você se posiciona. E uma das posições que Noemi teve, que me faz entender, que nos faz tirar deste lugar de dor, é você aceitar a ajuda de amigos. Mulher, aceite pessoas, amigas que têm se levantado neste tempo para te ajudar. Não se isole, não fique sozinha. A Bíblia vai nos dizer que Noemi, ela resolve voltar para Belém. Ela resolve voltar para a sua cidade natal porque ela ouve que Deus tinha abençoado aquele povo com pão, porque eles estavam em meio à seca, mas Deus tinha dado para eles grandes colheitas. Então ela resolve voltar para lá, mas ela diz: minhas filhas, vocês precisam ficar, para suas noras, né? Ela fala: vocês têm que voltar para o seu povo, voltar para a casa dos seus pais, porque eu não tenho nada para lhe oferecer. Geralmente uma alma amargurada acha que precisa ficar sozinha, porque ela não tem nada para oferecer para aqueles que ficaram. Ela não tem nada para oferecer para aqueles que estão ao seu lado. A sua dor é tão grande que melhor é ficar sozinha e se isolar naquela situação. Mas eu entendo que Deus trabalha enquanto nós nos movimentamos. Então aceite a ajuda de pessoas que querem estar ao seu lado neste momento. Talvez a sua amiga não vai ter nada para lhe dizer, mas se ela estiver ao seu lado em oração, se ela tiver um abraço para te dar, Deus pode agir através dessas atitudes. E quando Noemi fala isso para suas noras, Ruth se posiciona. Ruth, que também estava vivendo o luto da morte do seu marido, ela diz: não, minha sogra, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu vou estar contigo. E a Bíblia nos fala sobre isso em Eclesiastes 4, 9 e 12. Melhor é serem dois do que um. E eu acredito na Bíblia, ela tem ensinamentos preciosos para todas as áreas e acontecimentos da nossa vida. E se ela está dizendo que melhor é serem dois do que um, como eu vou estar num posicionamento de não querer andar com as pessoas? Aceite ajuda, porque tem melhor paga o seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Eclesiastes, no capítulo 9, está nos trazendo esta grande lição. Não ande sozinho no meio da sua dor, não ande sozinho no meio das suas batalhas, não ande sozinho quando a sua alma estiver amargurada e contristada. Aceite ajuda de pessoas que vão estar do teu lado, te ajudando em momentos difíceis, te amparando no meio das tuas lágrimas, te ajudando, te abraçando. Mulheres posicionadas em Deus, mesmo amarguradas, aceitam ajuda. Eu vejo também na vida de Noemi e de Ruth um posicionamento de voltar para o lugar da presença de Deus. Lembra que eu disse no início que eles saíram de Belém de Judá e foram para Moabe? Moabe era um lugar onde as pessoas não acreditavam em Deus, mas no meio da dor dela, ela resolve se levantar e não ficar naquele lugar onde as pessoas talvez não iriam lhe ajudar, não iriam lhe dizer palavras que viessem direto de Deus. Não, a Bíblia diz que ela ouve falar que em Belém está
está havendo algo da parte de Deus. Ela ouve falar que Deus visitou o seu povo trazendo pão, trazendo grandes colheitas. Então ela se levanta e ela resolve voltar. Belém significa casa do pão. A palavra de Deus diz que Ele é o pão da vida, que Jesus é o pão da vida. Todas as vezes, mulher, que você estiver amargurada, angustiada, entristecida, em depressão, que o seu corpo estiver doendo, que a sua alma estiver vazia, se posicione, volte para a presença de Deus, vá para o lugar onde Jesus está, porque Ele é o pão que sacia a fome da nossa alma, o pão que sacia a fome da nossa alma é Jesus. Então não corra para outro lugar, senão para a presença de Deus. É neste lugar que a sua alma será saciada. A palavra de Deus vai nos dizer também que a própria palavra é o pão, a própria palavra do Senhor, ela nos alimenta. Então corra para a palavra, corra para a presença de Deus, ali você encontrará alívio para a sua alma. A palavra do Senhor fala que em Salmos 16, alegre-se pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença, neste lugar em que há pão, há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Então não tem como negar, não se isole, mas corra para a presença de Deus. Outra atitude que eu verifico na vida de Noemi e de Ruth é que no meio do luto, no meio das perdas, no meio das dificuldades, elas, apesar da dor, elas têm um coração de serva. Apesar da dor, em humildade, elas sabem pedir ajuda e têm um coração disponível para servir. E neste momento o Senhor age, sabe? Mesmo que nós estejamos cansadas da situação em que nós estamos vivendo, se o nosso coração estiver sempre disponível a servir, Deus agirá em nosso favor. Ruth também estava passando pelo luto, mas quando elas chegam em Belém, ela diz para sua sogra: eu me levantarei e eu irei aos campos para ver se eu consigo algo para nós, para nos alimentar. E a Bíblia vai dizer, e eu peço que você leia o livro de Ruth, são apenas 4 capítulos. A Bíblia vai dizer que no capítulo 2, no versículo 9, ela é recebida nos campos, de Boaz. E ali nós já vemos Deus agindo para o final dessa história. E os servos de Boaz permitem que ela possa colher as espigas que vão caindo da colheita. E quando Boaz vê que é Ruth, a nora de Noemi, ele diz: deixe cair mais, para que ela possa pegar muito alimento. O que eu vejo e o que eu aprendo com isso? Que quando nós, mesmo em meio às nossas dores, mesmo em meio às nossas dificuldades, nós nos levantamos para ajudar o outro, nós nos levantamos com o coração de servir o outro, Deus age e sempre haverá provisão para nós. O coração de Ruth era trazer alimento para si e para sua sogra, mas Deus agiu na vida de Boaz para que aquele pouco que ela achava que ela ia pegar, ela trouxe para casa muito mais. E mais do que isso, ela passou o dia trabalhando, colhendo as espigas, e a Bíblia vai dizer que chegam para ela e diz: olha, você pode beber, você pode ir aos vasos beber se você tiver sede, está disponível a água para você. Eu aprendo mais uma vez que em meio à seca da nossa alma, Deus sempre vai providenciar a água. Deus sempre vai providenciar situações que vão saciar a sede da nossa alma. Então, por favor, mais uma vez, eu te convido a te posicionar no meio da sua dor, a te posicionar no meio da tua perda, a te posicionar, a te levantar e começar a se movimentar, porque haverá provisão, haverá alimento, haverá refrigério para a sua alma. Outra atitude dessa mulher que eu enxergo nessa história é que então quando Ruth volta e conta para ela o que aconteceu e fala que foi nos campos de Boaz que ela estava,
Noemi se alegrou, e a Bíblia diz que ela, no capítulo 2, versículo 20, ela reconhece os feitos do Senhor e ela rende a Deus louvor. É possível, no meio da nossa dor, nós olharmos para a nossa vida e reconhecermos o quão Deus cuida de nós, mesmo que a perda seja muito grande, mesmo que o seu coração esteja muito debilitado, a sua alma esteja muito amargurada. É possível você se levantar e reconhecer que Deus está agindo, mesmo que em pequenos detalhes Deus está agindo, e você ter um coração que reconhece que Deus está agindo, que reconhece e louva a Deus pelo cuidado diário. Sabe, Deus tem um cuidado diário para você, Deus tem um renovo diário para você. Coríntios vai dizer que mesmo que o nosso corpo exterior esteja se deteriorando, o nosso interior está sendo renovado dia após dia. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Mesmo que você não consiga enxergar, mas se você caiu aqui nesse vídeo, com certeza Deus está te dizendo: renovo há para você todos os dias. As minhas misericórdias te alcançam todos os dias. Por isso, se levante e comece a enxergar as pequenas coisas que eu estou fazendo por você, para que lá no final você tenha a sua grande vitória. E isso é tão lindo, porque Noemi então entende, ela lembra que Boaz era um familiar longe da família deles, e naquela época a cultura deles era que se alguém ficasse viúva na família, o mais próximo teria que resgatar essa pessoa e cuidar desta mulher. E Deus agiu na história dessas mulheres, em cada posicionamento que elas davam dia após dia, de voltar para a presença de Deus, de entender que não precisa andar sozinho, que pode andar com pessoas que querem estar contigo, que querem estar com teu Deus, que querem te ajudar nesse momento. Posicionamento de reconhecer, de ter humildade e se levantar e dizer: mesmo que eu esteja sofrendo, eu sei que eu posso ajudar o outro. Se posicionar, é no meio da sua dor, é no meio do seu servir que Deus vai agir. E elas verificam então que existe esse resgatador. Deus vem e age resgatando Noemi e Ruth. Então Boaz, a história corre e Boaz então consegue resgatar a Ruth e casa-se com ela. E a Bíblia diz que ele resgata também Noemi por ser sogra de Ruth, e depois do casamento o Senhor abençoa a família de Boaz e Ruth. Ela engravida e tem um filho, e lá no finalzinho desta mensagem, dessa história, diz que este filho, né, esse neto, ele veio para trazer tanta alegria ao coração de Noemi. Ele foi o resgatador da alma de Noemi. E eu quero te dizer que assim como o Senhor agiu na história de Noemi e Ruth, o Senhor age também na sua história. E Ele enviou o seu Filho Jesus para ser o seu resgatador. Nós, se estamos longe de Deus, a nossa alma está aprisionada, mas quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso resgatador, Ele vem e Ele age na nossa história. Ele resgata a nossa alma da morte, Ele resgata a nossa alma do luto, Ele resgata a nossa alma da tristeza, e na sua presença Ele nos cura, Ele nos justifica, Ele nos santifica e Ele nos dá uma nova vida. Ele escreve para nós uma nova história. Eu sei que talvez você olhe para a sua história hoje e acha que é difícil demais para que algo diferente aconteça, mas deixe que Jesus te resgate. Mulher, deixe que Jesus faça a obra que Ele precisa fazer na sua vida. Te entrega em humildade, em rendição. Fale para Ele neste momento como está a sua dor e deixe Ele entrar nas tuas circunstâncias, mudar elas e escrever uma nova história. Eu te convido, seja uma mulher posicionada em Deus.